Estamos também iniciando a nossa live, amém? E quero dizer que Deus tem uma palavra poderosa para nós nesta manhã. E eu quero compartilhar essa palavra com a igreja, com os irmãos que estão aí acessando essa live. Uma palavra muito importante. E eu quero ler aqui um texto que está em primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 3, 5, que diz assim: pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse é um versículo forte, né? O apóstolo Paulo instruindo o seu filho na fé, Timóteo. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, o que seria governar a sua própria casa? Colocando a casa em ordem. Esse é o tema dessa mensagem. Vamos repetir comigo? Colocando a casa em ordem. Vamos lá, mais uma vez? Colocando a casa em ordem. Vamos colocar a mãozinha no coração e pedir a Deus para que o Espírito de Deus fale conosco através dessa mensagem. Senhor, no nome de Jesus, precisamos aprender a colocar a nossa vida, a nossa casa em ordem. Queremos aprender com o Senhor nesta manhã. Nos instrui, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amado, eu quero dizer que desde a criação, Deus já começou, Deus poderia estralar o dedo dele lá no céu e tudo já tivesse instantaneamente acontecido. Ele poderia dizer: bom, eu quero fazer os céus e a terra, o homem, os animais, vou estralar o dedo e pronto, está tudo feito, pronto, acabou. Deus fez assim? Não. Olha só, Deus levou um tempo. Deus levou 7 dias para colocar as coisas em ordem. Tudo isso para me ensinar, para te ensinar. Ele poderia ter feito de uma forma rápida, instantânea? Sim. Mas ele levou algum tempo para fazer. Ele teve 7 dias. E ele, lá em Gênesis 1, você pode ver que a terra já havia a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Então Deus foi falando, a palavra de Deus foi sendo gerada, e as coisas foram acontecendo, o céu começou a ter uma forma, as águas começaram a se expandir, e foi assim a criação. Então Deus começou a formar um mundo em Gênesis, e nós vemos Deus fazendo tudo de forma organizada. Ele colocou tudo em seu devido lugar. A terra era sem forma, era vazia, havia somente trevas, e Deus começa a colocar tudo em ordem. Ele disse: Deus, haja luz, e houve luz. A luz passou então a existir o dia, as trevas ficou só na parte da noite, houve tarde. Deus criou o sol, criou a lua, houve tarde, manhã, houve céus e terra, mar, árvores que são frutíferas, outras árvores que só é mesmo para enfeitar. Nós vemos as coisas acontecendo, Deus começa a colocar as coisas em ordem. Começou a ter os animais domésticos, fez as plantas, as ervas, umas para enfeites,
outros para servirem de alimento, fez seres viventes na terra, os animais, no mar, criou a fêmea, o homem e a mulher. Deus foi colocando tudo em forma, tudo de uma forma organizada. Deus, na formação da terra, colocou tudo no seu devido lugar, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, ajeitadinho, como diz o mineiro, né? Mas uma das obras mais lindas, né, que Deus também fez, uma mais bela, sabe qual é? Deus criou uma morena linda, né? Óleo de jabuticaba, mineira, né? Quem será ela, hein, irmão? Então, eu quero dizer que Deus, agora eu ainda estou sendo formado e falta muita coisa ainda para colocar em ordem, né? Mas eu quero dizer que Deus, Ele faz as coisas tudo perfeito. Engraçado, né? Todo mundo tem seu casalzinho, encontra, todo mundo vai vivendo a vida e Deus vai fazendo as coisas, colocando as coisas em ordem. E eu quero dizer que, além de Deus ter criado, ter feito, né, começado a criação, seres, animais, Deus também, Ele fez um jardim lá em Gênesis 2, chamado Jardim do Éden, ou paraíso na terra. Deus fez um lugar especial para o homem e a mulher, né? Foi ali uma bela de uma mansão, né? Lembra do governo Collor, né? Que o Collor às vezes ele poderia ter ficado até muito mais tempo, o presidente Collor, né? No governo. Mas tudo por causa de um jardim chamado Jardim na Casa da Dinda, né? Foi ali que descobriram a corrupção que ele estava roubando por causa daquele jardim, né? Então, você imagina, irmãos, né? Um jardim até às vezes não era nem tão, né? Não chegava nem perto, né? O jardim do Éden, mas nós vemos que o jardim é um lugar encantador. Então ali Deus fez um lugar, separou um lugar para Adão e Eva, um jardim maravilhoso, um lugar especial, uma bela de uma casa, né? Aquele jardim. Acredito que ainda não houve, né, um lugar mais bonito em toda a terra, que é o Jardim do Éden, conhecido como paraíso, né, onde tinha os rios, árvores, ouro, pedras preciosas. E nessa casa, nesse jardim, Deus ali colocou o homem e a mulher para zelar, para continuar guardando, para continuar deixando ali o jardim em ordem, conservado, né? Não deixando de forma bagunçada, mas em ordem. E nesse jardim, nessa casa, Deus colocou princípios. Deus colocou princípios para Adão e Eva que estavam morando ali. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quem quebrasse, né, aquele princípio, não estava apto para continuar morando naquele lugar. Então, qualquer lugar, irmão, não importa onde seja, quer seja, né, um lugar, uma casa, quer seja um ambiente de trabalho, se não houver princípios, se não houver regras, também não vai haver ordem, só vai haver bagunça, não é verdade? Tem que ter regras, todo lugar tem que ter regras. Você entra numa empresa, tem que usar bota. Você vai na outra, não precisa usar bota, mas tem que usar capacete. Tem outras que você tem que, né, eu trabalhei no correio, lá você tinha que ir bem barbeado, tinha que ir com a roupa bem passada. Se você chegasse lá, eles não aceitavam. Então, cada lugar tem suas regras. E nós vemos que não é diferente na nossa vida. Como assim Deus criou os céus e a terra, tudo em ordem. Ele já colocou regras. Olha, não coma dessa árvore. Pode fazer de tudo, mas não faça isso. Quer dizer, deu uma casa maravilhosa para Adão e Eva. Mas nós vemos que onde não há cumprimentos de princípios, de regras, o diabo entra e faz bagunça. É o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quebraram as regras,
quebraram o princípio, o diabo entrou ali e trouxe a desordem. Houve então a queda do homem lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 começa a falar sobre a queda, sobre o pecado, né, que entrou na vida de Adão e Eva. Infelizmente Adão e Eva cedeu ao pecado, quebrou o princípio de Deus que Deus tinha ordenado a eles. Então nós vemos aí a desobediência à autoridade. A serpente enganou Eva para quebrar o princípio, e Eva junto com Adão desobedeceram a Deus, e nós vemos que depois dali as coisas começaram a dar errada. A casa, né, quando surge desobediência, começa a haver caos. Então, como Deus é o líder da nossa casa, como Deus é o líder da nossa vida, né? Se nós desobedecermos a Ele, a desordem vai entrar na nossa vida, a desordem vai entrar na nossa casa, e tudo vai sair fora do controle. Sai fora do controle quando desobedecemos aquilo que Deus colocou como princípio. Então, devido ao pecado, Adão e Eva, eles foram o quê? Expulsos, porque eles não estavam mais aptos para cuidar daquele lugar. A Bíblia fala que eles foram expulsos e Deus colocou um anjo lá para guardar o jardim. Agora ninguém entra mais aqui. Vocês não valorizaram este lugar. Vocês não podem ficar aqui. Eles foram expulsos. E uma tristeza aconteceu na vida daquele casal, devido à desordem, devido ao que tinha acontecido. Então, quando Eva foi enganada, ela viu que a árvore era boa para se comer, era agradável aos seus olhos, e ela foi lá junto com Adão, ofereceu a Adão, aí a casa caiu. Eles comeram, a casa caiu. Então, quando eles desobedeceram a Deus, entrou o quê? A morte espiritual. E para Adão e Eva, aquele lugar era o lugar mais lindo. Imagine o coração deles saindo, deixando aquele lugar lindo, deixando aquele lugar maravilhoso. Mas para Deus, não era aquele lugar o mais lindo. O mais lindo era eles. O mais lindo era a vida deles. Mas o que aconteceu? Quando a casa entra em desordem, a casa exterior, a casa interior também fica desordenada. Quando há problemas na casa, para o lado de fora, para o lado de dentro também está bagunçado. Então Deus não tem interesse, irmão, se a sua casa é revestida de grafiato, se o seu telhado é um telhado colonial, é telhado de brasilite, né? Se a sua cozinha é revestida de porcelanato, se os seus móveis são planejados, o que Deus está interessado é como se encontra a sua casa espiritual, a sua vida. Antes de Adão e Eva serem expulsos do jardim, eles já se sentiram excluídos daquele ambiente. Eles estavam cheios de condenação, estavam fugindo de Deus, se escondendo de Deus para querer não dar explicação. Eles erraram feio, eles quebraram o princípio, eles desobedeceram a Deus. Se eles fossem humildes, eles poderiam se clamarem a Deus por misericórdia, eles poderiam falar reconhecendo seus erros para colocar a casa em ordem. Mas que eles fizeram? Eles se sentiram culpados, se esconderam de Deus. E ainda quando Deus foi lá procurar eles, Deus já sabia onde que ele estava, mas Deus queria ouvir eles. O que Adão falou? A primeira coisa que Adão foi: essa mulher que tu me deste, ela que fez eu comer desse trem maligno aí. Por isso que nós estamos aqui nessa situação. Não teve nem um pingo de humildade para consertar a sua casa, que é a sua vida. Amados, eu quero dizer, e eu quero falar aqui de 3 tipos de casa, biblicamente aqui, dentro dessa linha de raciocínio.
Primeiro, casa material, que é o nosso lar. Irmãos, pessoas fazem dívida de 15, 20 anos para ter uma casa, não é verdade? Pessoas fazem de tudo aí para entrar no sistema do governo para ter sua casa própria. Nós, seres humanos, somos carentes de uma casa. Precisamos de uma casa. Por quê? Porque a casa é um lugar de descanso. Deve ser um lugar de descanso, sim ou não? E nós vemos aqui lá em Mateus capítulo 8, versículo 20. E Jesus diz lá em Mateus 8, 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, quer dizer, tem uma caverna, tem um buraco. E as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo que ele não tinha uma moradia fixa. Por quê? Porque as pessoas estavam maravilhadas com a pregação de Jesus. As pessoas estavam ouvindo a Jesus. E alguns até fariseus, algumas pessoas ficaram encantadas com Jesus e falaram: Jesus, eu quero te seguir onde quer que o Senhor for, eu quero te seguir. Mas Jesus falou: se quiser seguir, pode me seguir, mas eu vou deixar bem claro para vocês. Eu vou deixar claro para vocês que eu não tenho um lugar confortável para oferecer para vocês. Eu não tenho uma moradia para oferecer, porque o Filho do Homem não tem onde nem reclinar a cabeça. Não tem um lugar para descansar. Quer dizer, a casa é um lugar de descanso. A casa é um lugar onde você precisa reclinar a cabeça. A casa é um lugar onde que você precisa estar ali para cuidar da sua família. Essa é a casa material, a casa de descanso. Qualquer cidadão, ele luta para ter uma casa. Ele luta para ter sua casa própria, para descansar, para viver, para cuidar dos seus filhos. Mas infelizmente, às vezes aquela casa, irmão, que deveria ser casa de descanso, é um lugar de tribulação. Crianças desobedientes aos seus pais. Os pais falam com os filhos não obedecem. É uma brigaiada, é uma discussão. Rádio no último volume. Televisão ligada sem ninguém estar assistindo. Casa que às vezes tem uma criação, lá tem mais de 50 gatos pulando para lá e para cá. Cachorro, parece um canil a casa. Como que uma casa dessa pode ser casa de descanso? Os irmãos estão entendendo? Então tem pessoas que não têm controle. Não têm controle na sua própria casa. Nós conhecemos casas assim. Casas onde não tem cabimento, às vezes, uma visita, de receber uma visita. E eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos valorizar a nossa casa onde nós descansamos. Eu quero dizer que a nossa casa material é um lugar de ter comunhão com a família. Tem casa, de vez de ser um lugar de comunhão, é um lugar que só tem discussão. Parece que quando entra dentro da casa, parece que há um raio lá dentro. Parece que tem um fogo lá dentro, só há bagunça, discussão. Aí na hora da janta, de vez de, um janta na sala, outro janta na cozinha, um vai para o prato lá no quarto, cai arroz em cima da cama. Miseriqueima. Aí o horário do almoço, o horário do café da manhã sai no horário do almoço. Olha que tem casa desorganizada assim, irmão, sim ou não? Que o café da manhã está saindo no horário do almoço, aí o almoço está saindo no horário da janta, na hora do café da tarde, ou às vezes até na janta. Tem casas que são assim. Muitas famílias estão se desentendendo, lares sendo quebrados, por às vezes não ter disciplina na casa, por às vezes não ter uma ordem. O marido não faz as manutenções que precisa, é telhado goteirando, é pia entupida, é cano quebrado, ralo entupido, telha cheia de goteira.
A mulher também não fica para trás não, né? Eu falei do marido agora, vou falar um pouco da mulher também, né? Aí chega aquela louça suja, amanhecida, né? Na pia, cheia de arroz, aquele cheiro de azedo. Roupa fica no tanquinho lá, quando ela vai tirar a roupa do tanquinho, isso é um monte de mosquito da dengue voando, né? De tanto tempo que está lá a roupa no tanquinho. Aí fica aquela coisa, né? Então, você imagine um lugar de sujeira. Quem é que gosta do lugar de sujeira? É o diabo, irmão. O diabo é que gosta de bagunça, de sujeira. Então precisa o quê? Precisa haver um planejamento. Precisa haver uma disciplina, precisa haver alvos. A casa, né, onde a gente vive, ela tem que ser um lugar, né, de descanso, um lugar aconchegante, não um lugar de tormento, um lugar onde a pessoa não tem prazer de ficar. Eu quero dizer que eu estou falando da casa material, mas você vai entender que do jeito que anda a casa material, anda a vida de muitas pessoas também. Agora eu quero falar da casa espiritual, que somos nós. Somos um lugar de habitação de Deus, amém? Então, 1 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim, 1 Pedro 2, 5. Vós também, como pedra viva, quer dizer, não é de tijolinho, não é de bloco, pedra viva, sois edificado como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo. Oh, maravilha! A nossa casa, nosso corpo é uma casa de Deus, é um lugar espiritual. O sacerdote é para dar ordem, é para colocar as coisas no devido lugar. Então, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então nós devemos zelar pelo nosso corpo. Amado, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, o teu corpo não é mais o teu corpo é templo do Espírito, o teu corpo agora é de Deus. Precisamos cuidar desse corpo, cuidar dessa casa, para nós prestarmos sacrifícios de adoração, louvor a Deus com a nossa vida, com a nossa casa limpa, com a nossa casa arejada. Nós precisamos colocar a nossa vida, termos zelo, somos templo do Espírito Santo, o verbo da vida, ele vive no meu coração, ele vive no teu coração. Aí dentro há uma casa tão pequena, mas que cabe um Deus tão grande, aleluia. Então nossa casa é a habitação de Deus, nós fomos gerados, feitos para ser os anfitriões de Deus, a nossa vida espiritual, Deus agora mora em nós. Precisamos então consertar a nossa casa espiritual, sempre dar manutenção, sempre fazer faxina na nossa casa espiritual, através das orações, orando constantemente, jejuando, buscando a Deus, cultuando, ouvindo a palavra de Deus. Precisamos valorizar isso, porque para manter ela em ordem, porque o Espírito de Deus vai nos ajudar a manter a casa em ordem, amém, amados? O Espírito de Deus, quando você ora, ele vai falar o que está acontecendo de errado, o que nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos apertar os parafusos, onde nós precisamos consertar. Então, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse lá, na revelação de João de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quer dizer, Deus quer ter comunhão quando nós abrimos, a partir do momento que a gente abre a porta do nosso coração. Quando você abrir o teu coração,
Jesus, ele entrou porque ele quer ter comunhão, ele quer ficar contigo, ele quer ficar conosco. Então, agora, se o nosso coração estiver cheio de ódio, se o nosso coração estiver cheio de malícia, se a gente vive cabisbaixo, entristecido, cheio de rancor, de inveja, tudo isso afastará, impedirá o fluir de Deus sendo manifestado de uma forma poderosa. Muitas pessoas querem sentir a presença de Deus, querem fluir no Espírito, querem ter direções de Deus, mas como? Há uma obstrução aí. É a casa suja, é a casa que não está decorada para que o nosso Salvador venha estar ali descansando, aleluia, estar ali conosco, nos ajudando. E eu falei da casa, que é a casa material, que é muito importante você ter uma casa material, todos nós lutamos para isso, para ter uma casa melhor, uma casa adornada, uma casa aconchegante, para receber os parentes, as visitas, para reclinar a cabeça. Eu quero dizer que você também é uma casa de Deus, onde Deus quer habitar, quer morar. Precisamos viver, cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde. Então, nós precisamos de tudo isso e precisamos também entender que existe uma outra casa também bíblica, que é a igreja local. Amém, amados? Que é o templo onde nós nos reunimos como igreja do Senhor. Olha que diz aqui em Hebreus capítulo 3, no versículo 2, diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 2, eu quero ler até o versículo 6. Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Maravilhoso esse texto. Ele começa a falar que Moisés tinha a casa dele e ele também ajudou no tabernáculo, na construção do templo da casa de Deus, para que os filhos de Israel, para que as tribos ali estivessem oferecendo seu sacrifício, ouvindo uma palavra do altar, ouvindo uma palavra de Deus. E depois Cristo nos coloca que nós somos o templo dele, e quando nós nos reunimos em um lugar, nós estamos num ambiente de família, estamos aqui sendo aconchegados, recebendo as orientações de Deus. Então é importante aqui, querendo dizer, a unidade no corpo. A igreja, este local, esse prédio, é somente para unir o corpo. Para nós estarmos juntos. Uma das coisas que mantém a obra de Deus firme e organizada é a unidade no corpo, amém, amados? Então a aliança que nós temos uns com os outros, este amor, essa compaixão, a fidelidade de ofertar, de ver o melhor para casa, para o local, para receber melhor as pessoas. Tudo isso, essa preocupação com o irmão quando falta no culto, um irmão que às vezes está doente, está necessitado, precisando de uma ajuda. Então tudo isso traz unidade. Então nós precisamos
nos organizar para isso. Na célula, precisamos nos organizar, mantendo as programações que a gente tem colocado, para que haja unidade, para que essa unidade seja cada vez mais frequente, mais poderosa, porque isso tem um propósito, né? Um corpo sem unidade é um corpo sem vida, e um corpo sem vida é um corpo morto, e quando o corpo morre, ele entra em decomposição, ele começa a ver mau cheiro, ele começa a ver sujeira. Isso é sinal de casa desorganizada. Amados, eu quero concluir essa mensagem dizendo que Deus, Ele se preocupa com o lugar onde a gente mora. Porque ali é onde você mostra como é a sua vida. E eu quero dizer que nós precisamos obedecer os princípios de Deus. Quando você obedece os princípios de Deus, a casa fica em ordem. Já percebeu, quando você está obedecendo, está servindo a Deus, as coisas começam a se alinhar, a prosperidade começa a vir, a paz começa a reinar, onde havia desordem, começa a haver ordem. Eu e a Neuza, que nós somos evangelistas, teve muito isso acontecendo. A gente entra em lugar, amados, entra às vezes em lugares que só o tal você vê aquela bagunça. Aí você prega o evangelho, começa a ver mudança, a ver reforma. A gente já entrou em bairros, quando a gente passou em São Paulo, em bairros que era puro barro, pura lama, esgoto, mau cheiro, só tráfico, bandido. Aí nós ganhamos família lá, depois asfaltou tudo o bairro em pouco tempo, fizeram saneamento básico, as casas começaram a melhorar, aleluia, porque onde Deus entra, entra a ordem, e a desordem sai, porque Deus, Ele veio para colocar ordem, Ele veio para instituir princípios e colocar ordem. Então nós precisamos colocar ordem na nossa casa material, irmãos. Como é que está a sua casa lá? Material. Nós precisamos colocar ordem na nossa casa material. Precisamos, eu não estou dizendo deixar a casa luxuosa, é deixar a casa em ordem. Às vezes você pode entrar numa mansão, está tudo desorganizado, e às vezes você vai lá, casinha na roça, está tudo cheirosinha, bonitinha, com aquele chão batido de cimento queimado, mas tudo bonitinho, alinhadinho. Amém, irmãos? Não estou falando aqui em questão de se a casa é bonita ou não é bonita, se ela é moderna ou não é moderna. O importante é a casa estar em ordem. A nossa casa material, o nosso lar, precisamos verificar isso. Casa desordenada, irmãos, não agrada a Deus. Eu posso te dizer que, para encerrar aqui essa mensagem, o meu carro, ele tem farol de milha. Tem uns faróis, né? E tem uns farol de milha. Mas, como eu pego muita estrada, aí acaba voando uma pedra, estourando os farol de milha. Irmão, mas você acredita que eu fiquei, eu acho que uns quase 5 anos com o meu farol de milha quebrado? E teve um dia que eu fui num culto, numa igreja lá em São Paulo, lá com os irmãos. Teve um irmão simples, chegou em mim: ô pastor, esse zoinho quebrado aí no farol aí do carro. Eu me senti tão mal, irmão. Eu falei: meu Deus, é verdade, tanto tempo esse negócio quebrado, eu tenho que arrumar. E essa semana eu fui lá, mas deu uma dor de cabeça, ninguém queria arrumar. Esse negócio é ruim para arrumar, não sei o quê, até que eu consegui. Arrumei os farolzinhos do carro. Depois Deus falou comigo. Deus falou comigo ali. Quando você coloca as coisas em ordem, aí olha só que mistério. O que é o farol do carro, irmão? É para iluminar o caminho. Deus falou comigo
que ali foi um sinal que Deus está iluminando novos caminhos para mim. Aleluia. Que Deus está me fazendo enxergar coisas que eu não estava enxergando. Olha só, que profético, que tremendo. Eu me lembro que a minha filha, Cíntia, ela estava morando sozinha em São Paulo. E às vezes eu ia lá porque eu trabalho em São Paulo, chegava lá para ficar na casa dela, eu ficava hospedado lá. Irmão, aquela bagunça na casa, o quarto tudo desarrumado. Aí eu ia lá, arrumava o quartinho dela. Aí depois passava o quarto tudo desarrumado de novo. Aí teve um dia, né? Não era correria não, ela estava desempregada, tinha como arrumar aquele quarto. Aí, teve um dia que eu cheguei e falei para ela, filha, eu falei assim para ela, filha, senta aqui, eu quero conversar, o pai quer conversar com você. Eu falei assim, e ela vivia numa doenceira, irmão, cheia de doença. Sabe, uma vida, ela passou uns momentos muito difíceis. E eu falei assim para ela, do jeito que está o seu quarto, a sua casa, está a sua vida. Você sabia disso? A sua vida está aí parada. Ela baixou a cabeça. E depois ela me falou, pai, é verdade. Eu preciso arrumar minha vida. Preciso me consertar, preciso voltar para a casa de Deus, preciso servir a Deus. Nós tivemos uma conversa. Aí depois, passou alguns dias, o quartinho dela todo arrumado, a casa toda limpinha. Irmãos, a vida daquela menina mudou. Ela foi curada. Ela casou, está bem, está morando em outro país. A vida dela mudou, sabe por quê? Porque do jeito que estava a casa dela, estava a vida. Quando ela começou a consertar a casa e começou a enxergar a vida dela, as coisas mudaram. Eu estou falando isso, irmãos, porque quando algo estiver acontecendo na sua casa, se você não perceber, começar a entrar em desordem, é porque já está acontecendo algo no mundo espiritual que você não está percebendo. Então, Deus está te alertando que começa por lá de fora. O que está dentro começa por lá de fora. Vamos consertar a nossa casa. Vamos consertar a nossa vida. Coloca regra na sua casa, irmão. Coloca princípios na sua casa. Como se diz, não deixa a sua casa virar uma casa da mãe Joana. Que as mães Joana não me ouçam agora neste momento. Mas é um adágio. É uma frase, né? Quer dizer, uma casa da mãe Joana é uma casa de desordem, uma casa sem regra. Coloque-se em pé, eu quero colocar esse louvor. Minha casa será uma casa de bênção, amém? Vamos louvar esse louvor. Minha casa será uma casa de bênção, uma casa de adoração. Você que ouviu essa live, preste atenção, Deus está falando com você. Você não clicou aí à toa. Deus está entregando essa mensagem para você que está ouvindo essa live. Você que vai ouvir essa gravação, aplica isso na sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida irá mudar. No nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por nos mostrar onde há desordem. Meu Deus, queremos te agradecer, queremos te louvar, porque o Senhor habita em nós, a nossa vida pertence ao Senhor. Nos conserte, nos mostre, ó Deus amado, nos mostre, nos ajude. Precisamos viver uma vida, meu Deus, de uma casa onde o Senhor tem o prazer de habitar. Ó Deus, no nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia, Jesus. A minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será é verdade, Senhor. Um pedaço do céu. Um lugar para descansar. Nela estarão reunidos adoradores.
que só exaltam, ó Deus. Oh, meu Deus. Minha casa será Reconhecida como lugar de milagre e oração. Oh, Espírito de Deus, onde o Espírito Santo habita.